A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Hebreus capítulo 2, o versículo 6 e o versículo 7 diz assim, acompanhe na tela. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Amém? Olha o que diz o versículo 7, meu irmão, de Hebreus capítulo 2. Diz que Deus fez o homem por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Eu estou pregando uma série de mensagens a respeito do ministério dos anjos. E esse versículo aqui de Hebreus diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, os anjos de Deus, eles têm uma importância aqui no planeta Terra. Agora, eu e você precisamos saber qual a diferença entre os anjos e os homens. Os homens, a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que são feituras de Deus criados em Cristo Jesus. Nós somos a imagem em semelhança, ou seja, nós temos a natureza de Deus e o caráter moral de Deus, ou seja, nós temos a mente de Cristo. E Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que, pois somos feituras dele, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos a imagem e semelhança de Abba. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Nós temos a própria natureza de Deus, porque fomos criados nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Agora, quem são os anjos? A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então entenda, meu irmão, a vida do ser humano, ela é espiritual. E no mundo espiritual, a nossa vida, ela está em jogo. Como? A luz e as trevas, elas travam um combate no mundo espiritual pelas nossas vidas. Porque existe a luz e as trevas. Existe os anjos e existe demônios. Existe o nosso Pai, o nosso Deus. Satanás também existe. Então há uma guerra, um conflito no mundo espiritual pela humanidade. E Efésios capítulo 6, o versículo 12, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores tenebrosos deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a vida, meu irmão, ela é espiritual. Não perca tempo lutando contra seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. Ei, a luta não é física, ela é travada no mundo espiritual. E Cristo Jesus
quando veio esta terra morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, Ele deixou à nossa disposição, querido, todos os nossos benefícios para vivermos uma vida espiritual de vitória juntamente com Ele. E a palavra do Senhor diz que os anjos de Deus já receberam ordens de Deus ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Amém? O texto lá de Reis, capítulo 6, quando o rei da Síria, ele mandou prender o profeta Eliseu, 2 Reis capítulo 6, versículo 14, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15: tendo se levantado mais cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O rei assírio, querido, enviou tropas, o seu melhor exército, para prender o profeta Eliseu. E ali aquele grande exército cercou toda a cidade. O moço de Eliseu, servo de Eliseu, acordou cedo, quando viu os montes estavam cercados de inimigos. E ele, em desespero, disse: ai, meu senhor, que faremos? E agora? O que será de nós? Mas o versículo 16, o profeta Eliseu respondeu: não temas, olha só, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando você tem essa consciência, meu irmão, que não está sozinho, que o Espírito Santo de Deus está dentro da tua vida, ao teu redor os anjos de Deus para te guardar em todos os teus caminhos. Sabe o que vai acontecer, querido? Você vai andar cada dia a passos firmes, sem jamais ser afligido, contaminado pela ansiedade, pela aflição e pelo medo. Porque você tem certeza e convicção quem está com você. E quem nos dá a garantia de quem está conosco é a sua poderosa palavra. Eliseu já estava vendo o sobrenatural. Era verdade que os inimigos o cercavam? Era, mas existia os anjos de Deus, querido, cercando também toda a tropa assíria, que era os inimigos do profeta Eliseu. E o jovem não conseguiu entender. Como assim, profeta? Que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles? Aí o versículo 17, o profeta diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando Eliseu pede para Deus abrir os olhos do seu moço, não era que ele era cego, irmãos. A questão não era cegueira física, a questão era cegueira espiritual. Quando Eliseu ora a Deus para abrir os olhos daquele jovem, ele viu que todo o exército inimigo estava cercado pelos anjos de Deus, que estava nos carros e cavalos de fogo. Então o versículo 16 de 2 Reis capítulo 6, o profeta Eliseu disse: há mais conosco do que com eles. Eliseu disse isso, que os seus inimigos é que estão em desvantagem. Aleluia, glória a Deus. Meu amado irmão, devemos viver nesta segurança
que a palavra de Deus nos transmite. Devemos viver e confiar na integridade da palavra do Senhor. O profeta disse aqui: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem são eles? Hebreus 1,14 diz que são todos eles espíritos ministradores para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então existe, meu irmão, o ministério dos anjos que está disponível para guardar a igreja do Senhor. Meu irmão, não fique preocupado com espíritos malignos de forma alguma. Tenha consciência de que você não está sozinho. Salmo capítulo 91, o versículo 11, olha o que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Essa é a ordem de Deus dada aos anjos, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então ande no caminho, ande na verdade, ande na vida, querido, que é Cristo Jesus. E todo o exército de Deus, que são as milícias de anjos do Senhor, estará disponível para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? Esta é a poderosa palavra de Deus que eu deixo ao teu coração este dia, no nome de Jesus. Abra o teu coração para a palavra, receba os benefícios da palavra na tua vida, no teu coração, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficando por aqui e nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40. Oh, que tremendo!